Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Para o louvor e glória do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para trazer até você, por meio desse vídeo, uma palavra essa de orientação, de edificação, pois nós cremos que Deus a cada dia fala conosco e tem nos dado a bênção para que nós não venhamos cair em ciladas, para que nós venhamos ser vencedores. Vamos estar dirigindo a Deus numa oração. Pai, a Tua palavra, a Tua Pai de amor é viva e eficaz. O Senhor permitiu, Senhor, nós estarmos aqui para utilizarmos, ó Pai de amor, desse meio. Rogo-te, ó Deus, que Tu venhas, ó Senhor amado, dar-me sabedoria vindo do alto. A Tua unção seja sobre os meus lábios, Senhor Deus. Meu coração, ó Pai, se encha com Tua palavra, ó Pai, para transbordar sobre vidas, ó Pai, aquilo que o Senhor tem. Em o nome de Jesus eu oro. Amém. Nesse dia nós vamos estar meditando numa palavra que se encontra lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo número 5, verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Que Deus assim abençoe a leitura feita em sua palavra. Muitos leem esse texto, escutam ele, mas não dão a devida atenção, a seriedade que fala-nos. Essa preocupação de Deus para conosco, para cuidarmos, para vigiarmos. E o apóstolo Pedro aqui, ele menciona que o inimigo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. E do que ele tem, assim, feito, o que ele tem feito para que as pessoas sejam apanhadas? O tema dessa meditação hoje é tentado por poder. O ser humano, ele tem este instinto de ser tentado pelo poder. O ser humano natural. O ser humano esse que foi resgatado por Cristo pensa diferente. Mas o homem natural, ele tem assim prazer em buscar poder. O inimigo, ele usa essa artimanha de apanhar as pessoas, porque é algo que ele é perito, pois foi expulso do céu porque queria ser igual a Deus, porque queria se comparar ao Criador de todas as coisas. Foi expulso. E ele é perito em ensinar o ser humano a buscar também essa questão de poder, essa prática de iludir, essa prática de querer ser melhor, essa prática de inferiorizar as pessoas. O inimigo tem disto. Os nossos primeiros pais caíram nessa armadilha, quando ele ali, com palavras de sutileza, ele enganou Adão e Eva para comer do fruto proibido, e eles desobedeceram a Deus. Não deram a devida atenção à palavra de Deus, mas deixaram-se enredar pela palavra do inimigo. Uma frase que eu achei interessante, quando estava meditando, veio do meu coração essa frase, diz o seguinte: dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. É interessante porque tem algumas pessoas que não podem
subir na altura de um tijolo que eles se acham já. Infelizmente isso ocorre. É a soberba no coração do ser humano. Então, desde o princípio, o inimigo tem trabalhado isto. E isso ocorre, dessa luta por poder. Muitos caíram nessa armadilha. Como nós dissemos, nossos primeiros pais. Ali entrou com o pecado a inveja. Entrou no pecado, ali com o pecado, entrou a competição, aonde um irmão vai tirar a vida do outro. Caim matou Abel. Então começou todo ali, podemos dizer assim, a destruição do ser humano. Por causa de uma desobediência, entrou o pecado no mundo. Por causa da desobediência, o ser humano hoje se tornou um ser que ele só pensa nele, o egoísmo. Entrou esse pecado trazendo consigo inveja, disputa, concorrência, prepotência, e isto foi tudo injetado pelo inimigo. Satanás, com base na sua própria rebeldia, ele faz com que o ser humano caia. Por quê? Porque ele não tem prazer que nós sejamos servos. Ele não tem prazer que nós venhamos a sermos obedientes. Ele não tem prazer nisso. O prazer dele é que façamos rebelião, sejamos rebeldes. E vamos ser bem francos, ele fornece o subsídio dele para o ser humano lutar para ter poder, dominar. O poder, ele é tentador, ele é embriagante, ele faz com que muitos sejam enredados. Infelizmente, esse conceito adentrou até mesmo dentro do povo de Deus, de competição. Outrora vimos isso em empresas, em alguns meios aí, onde usa até um termo aí de puxar o tapete do outro. Hoje acontece isso dentro das igrejas, infelizmente. Tudo porque algumas pessoas não estão vigiando. Esqueceram a questão de serem humildes. Esqueceram a questão de serem servos. O que muitos esqueceram, que Satanás também perdeu do Senhor e continua perdendo, porque ali na tentação de Jesus, ele tentou usar de artimanha para enredar o nosso próprio Senhor. Mas ele não caiu igual nossos primeiros pais. Ele foi ali firme, porque ele estava com a palavra no coração. Ele usou a palavra de Deus para não cair nas tentações que o inimigo estava lançando sobre ele. Creio que alguns que estão me ouvindo sabem que existem muitos materiais que dão asa, podemos dizer assim, para as pessoas quererem poder serem superiores. O eu sendo exaltado, o eu sobressaindo. O que importa é que eu penso, o que importa é o que eu quero. E não é assim na vida. Nós bem sabemos que não é assim. Tudo isso são armadilhas. E algumas vezes, algumas pessoas acham que estão fazendo isso porque, olha, não, é que eu gosto das coisas certas. Certo? Eu também gosto das coisas certas. Mas não usar de meios escusos para tê-las. Não usar de meios escusos
que vem a ser humilhar pessoas. O poder é tão fascinante a ponto de trazer discórdias, divisões. As pessoas acham que estão agindo certo. Acham que, não, eu fiz por causa disso ou por causa daquilo outro. Olha, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. O eu assim sempre exaltado. E, infelizmente, isso tem destruído famílias. Destrói a sociedade. A igreja está inserida na sociedade. Alguns, usados dessa astúcia do inimigo, têm usado essa síndrome de Satanás, querer poder. Mas Deus tem para nós a bênção. Para nós que continuamos sim, sendo servos humildes, continuamos buscando só nele, continuamos esperando nele. Eu gosto muito de uma passagem do apóstolo Paulo, que está registrada lá na sua carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo número 2, versos 5 ao 11. Ouça o que diz esse texto, que é lindíssimo. Filipenses, capítulo número 2, versos 5 ao 11. Eu estarei lendo aqui na linguagem de hoje, a versão linguagem de hoje. Ouçam. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tornou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao seu nome, todas as criaturas do céu, da terra, do mundo, dos mortos, caiam de joelhos e declaram abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No reino de Deus, o menor é o maior. O que é servo é superior. O último será o primeiro. O que se humilha será exaltado. O reino de Deus é assim que funciona. Tiago, em sua carta, ele escreve no capítulo 4, verso 6: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não se deixe ser enredado por essa fascinação, por essa tentação do poder. Não se deixe levar pela conversa que você tem que ser superior. Seja servo, humilde. É Deus quem vai te exaltar. É Deus quem nos exalta. E como resistir? O apóstolo Tiago também nos ensina aqui. Como resistir diante de tão fascinante tentação, podemos dizer. Ouça o que diz Tiago, capítulo 4, verso de número 7 ao 10. Portanto, sujeitem-se a Deus. Olha só, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista o diabo. Mas para você resisti-lo, eu tenho. Nós temos que nos sujeitar a Deus. Nos sujeitarmos
à sua grandeza, nos sujeitarmos à sua força, nos sujeitarmos ao seu poder, poder esse que cuida de nós. O inimigo vai fugir mesmo, ele não consegue. Contra a minha pessoa, contra a sua pessoa, facilmente ele derrota. Nós somos derrotados facilmente, mas contra a pessoa do Senhor Jesus, ele não tem poder para derrotar. Então se sujeite a ele. Continuando aqui a leitura, no verso número 8, seguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamente, chore, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A receita está aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeita-se à sua palavra. Só assim você vai resistir o inimigo. Como Jesus fez lá na tentação. Você pode olhar lá, registrado em Mateus, que todas as propostas que o inimigo fez ao Senhor, ele fala, está escrito. Está escrito aonde? Na palavra de Deus. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, não tentará o Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Resista ao inimigo, não na tua força, mas na força do Senhor. Em o nome de Jesus, eu transmito essa palavra a você, e você possa transmitir ela a outro, humildemente. Vamos orar. Graça te rendemos, ó Deus, porque tem nos ensinado, graça te rendemos, o Senhor tem nos protegido contra essa tentação, Senhor. Nós temos, Senhor amado, alvo, nós temos, Senhor Pai de amor, vontade, ó Deus, de sermos pessoas de bem, mas tira do nosso coração toda a soberba, tira do nosso coração todo orgulho, Senhor, nós possamos, Senhor Deus, sermos servos humildes, servos esse pronto a te servir. Dá-nos, ó Pai de amor, a tua graça, em o nome de Jesus é que eu oro, agradecido. Amém e amém. Amados, se Deus assim nos permitir, nós estaremos logo trazendo um outro vídeo, onde cremos que mais um pouco a sua vida será edificada e você será ensinado mediante a palavra de Deus. Em o nome de Jesus, amém. Até a próxima, se Deus quiser.